Glória a Deus. Queridos, vocês estão felizes? Glória a Deus. Você pode olhar para alguém e perguntar se está feliz com Jesus? Chegou aqui para mim assim, ó. Fernanda pede oração para a amiga Fernanda Dias. Fernanda é que está aqui? Cadê a Fernanda? É a sua amiga? Não? É a sua amiga? Vamos orar por ela? Jesus, nós queremos orar pela Fernanda Dias, que está com essa alergia, segundo o recado que eu recebi. Nós queremos declarar sobre a vida dela, Pai querido, cura imediata no nome de Jesus. Aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, como ministros da palavra, nós declaramos. Nós não temos ouro nem prata, como João disse, mas o que nós temos, nós entregamos a ela. Que ela seja curada agora, no nome de Jesus. Fernanda Dias, se você estiver nos ouvindo, nos vendo, seja curada agora, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quero ser rápido no que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, acreditando que muita coisa vai ser importante para nós. Por isso eu gostaria que você tivesse atenção em tudo que nós vamos compartilhar. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, Juízes 16, verso 30. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que... Pode cantar? Não podes pensar, não é. Levante-se do chão, erga. Vamos cantar Restitui. Restitui, eu quero de volta, sara-me. Põe teu azeite, sim, Jesus. Restitui, restitui, leva-me as águas, lava-me, lava-me e refrigério. Aleluia. Juízes 16, verso 30. Para aqueles que já estão aí aconchegados com a presença, eu vou ler só o final desse versículo, que diz o seguinte, na NVI, por favor. Esperar mudar. Aqui. Verso 30, será que eu estou certo? Passa para a próxima tela. É só o finalzinho do versículo. Isso. Na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Curva sua cabeça. Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado por todo o Senhor tem para compartilhar conosco essa noite. Nós temos certeza de que hoje nós sairemos daqui com uma palavra que irá mudar a nossa caminhada. Amém. Queridos, como eu disse que eu seria bem rápido, então normalmente eu sou bem devagar com as minhas pregações. Eu conto contextos, conto histórias, mas tanto por causa do tempo, mas também por tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu quero ser o mais breve e objetivo possível, contando a história de um homem que com certeza todos já ouviram a história famosa de Sansão. Quantos já leram essa história, já ouviram? Sansão, ele tem um histórico de vida um tanto quanto controverso, porque esses são os últimos versículos da história de Sansão. Então, quando nós lemos durante alguns capítulos do livro de Juízes, desde o capítulo 13, que é o seu nascimento, a promessa do seu nascimento para sua mãe, que não podia ter filhos, até o capítulo 16, verso 30, nós temos toda a história de Salomão. Então, eu gostaria que você entendesse que esse desfecho é o final da vida de Salomão. E a Bíblia vai falar assim que Salomão matou mais inimigos com a sua morte do que com a sua vida.
E enquanto eu estava lendo esse versículo, e na verdade todo o capítulo, eu parei e pensei, meu Deus, como pode alguém, Pedro, no final da sua vida, ter um versículo como esse registrando o que aconteceu com ele, que matou mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida? Eu não sei quanto tempo Sansão viveu, mas a Bíblia vai falar que ele liderou Israel por 20 anos. Mas ela não conta quantos anos ele tinha a partir do início da sua liderança. Eu acredito que ele não era alguém muito velho, por todo o vigor que ele possuía, e a gente vai ler todos os capítulos e a gente percebe isso, Lucas. Mas agora imagina um homem que talvez não chegou nem na casa dos seus 50 anos, e ele tem tragicamente os seus olhos vazados, furados pelos seus inimigos, e no final da sua vida, e toda a história vocês já conhecem, ele pede para alguém, me coloca debaixo das colunas, e ali ele faz uma oração, Senhor, devolva-me a força. E o versículo se encerra dizendo, e Sansão conseguiu matar mais homens durante a sua morte do que em toda a sua vida. Eu não sei se isso mexe um pouquinho com vocês, como mexeu comigo, mas eu paro para pensar quantas coisas, talvez isso para nós hoje se reflete da seguinte forma: quantas coisas nós em vida ainda não fizemos. Só que o problema é que a gente não sabe quando será o dia da nossa morte. O pastor Wesley pregou aqui alguns dias atrás, alguns domingos atrás, e ele falou sobre, como é que é a palavra que eu anotei aqui? Epitáfio. Essa frase que nós lemos no versículo, projeta para mim de novo, Tiago, por favor. Imagina que isso aqui está escrito no túmulo de Sansão. Então a gente tem um local onde Sansão foi enterrado, Pedro, e de repente a gente encontra a lápide dele, e no túmulo dele está escrito: na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E sabe, tem uma perspectiva onde nós podemos olhar para esse contexto e falar assim, ó, uau, glória a Deus, ele conseguiu, ele matou mais do que em vida. Mas talvez, se a gente analisar pelo outro lado, a gente vai perceber que isso talvez seja mais trágico do que feliz. Porque Sansão, ele havia recebido de Deus dom, ele havia recebido de Deus talentos, assim como eu e você recebemos. Deus entregou para mim e para você muitas coisas que Ele espera que você faça algo relevante, assim como Sansão faria algo relevante. Eu não sei se você sabe de todo o cenário, mas a mãe de Sansão, ela não podia ter filhos, então já o nascimento dele já é algo grandioso, já é um milagre. Quando nós olhamos para o contexto do seu nascimento, o anjo que vai encontrar com a mãe e o pai dele vai falar para ela assim, ó, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa não raspar a sua cabeça, ele precisa cumprir um voto de nazireu, que é ser separado para mim, e ele precisa ser alguém que comece ou inicie a libertação do meu povo das mãos dos filisteus. Perceba que em momento algum Deus conta para a mãe ou para o pai de Sansão como seria o desfecho da sua vida. Agora imagina você sendo pai ou mãe recebendo a notícia, agora você tem um filho, e o seu filho vai ser alguém grandioso, ele vai começar a trazer a libertação que o Brasil precisa. E de repente você, cheio de expectativa, você começa a fazer planos, cara, se meu filho ele vai fazer tudo isso, então vou começar a abdicar disso, a gente vai parar de ir aqui, a gente vai separar, a gente vai ensinar a Bíblia para ele, mas a gente nunca está preparado para ver o nosso filho na sua morte, matando mais homens do que em toda a sua vida. Quem está me entendendo essa noite? A história de Sansão, ela vem para poder nos trazer algumas coisas que são muito importantes. Sansão, ele é um claro exemplo de muitas coisas que nós não podemos ser ou fazer, ao mesmo tempo que ele também nos ensina algo grandioso da parte de Deus. A primeira coisa que eu aprendo com a vida de Sansão, queridos, é que a família de Sansão, provavelmente, de acordo com as nossas leituras, era uma família idólatra, pastor. Você vê por que você está afirmando isso? Quando a gente vê lá no capítulo 13, versos 15 a 18, e depois você pode ler em casa, você vai perceber que um anjo chega e fala, ó, você vai ter um filho. E quando eles recebem essa notícia, a primeira coisa que eles querem fazer, vamos adorar esse cara.
Então Sansão, ele cresce em uma família de idólatras, ele cresce em uma família que ouvia falar de Deus, mas não servia a Deus como Deus realmente gostaria de ser servido. Talvez esse pode ser o seu contexto aqui essa noite. Você não cresceu num lar cristão. Os seus pais não te ensinaram a fazer uma oração enquanto você era menino ou menina. Talvez você cresceu em um ambiente onde tudo que você aprendeu foi a idolatrar coisas. Ganhe muito dinheiro, tenha o melhor celular de todos, as melhores roupas, as melhores marcas. Talvez esse é o nosso contexto de vida, onde nós crescemos em uma família que se dizia cristã, mas não servia a Deus como realmente poderia servir. E diante de todo esse cenário nós fomos crescendo. Diante de todo esse cenário, Salomão foi crescendo. E dentro desse contexto familiar, um tanto quanto conturbado, Sansão ele vai ter também uma postura, um desvio de caráter que a gente percebe em toda a sua trajetória. Uma segunda coisa que a gente aprende com a vida de Sansão é que ele era um cara mimado. Você conhece alguém mimado? Que não pode ser contrariado? Em um dado momento da sua história, e isso está registrado no capítulo 14, nos versos 2 e 3, Sansão ele conhece uma moça, Paulinho. E essa moça, ela era do povo filisteu. E Deus já havia advertido para o seu povo, o povo de Israel, falando: eu não quero que vocês se casem com as moças de outro povo, porque elas podem corromper a fé de vocês. Mas Sansão ele bate o olho em uma moça e ele se apaixona. E de repente ele chega em casa, Daniel, todo apaixonado, fala assim: ó, pai, eu quero casar com aquela moça. E o pai fala assim: não, meu filho, Deus já falou pra gente, a gente não pode casar. Não, mas eu quero aquela moça, eu quero. Já viu o menino fazendo birra? Eu quero ela. Sansão também, queridos, era alguém omisso. Ele não sabia falar a verdade. Em uma fase da sua vida, a Bíblia vai contar que ele está indo encontrar com a sua noiva, e ele encontra um leão no meio do caminho. E ele é cheio do Espírito, e de repente ele começa a brigar com aquele leão e vence essa luta. Ele joga o leão num canto da estrada, mas alguns dias depois ele volta ali para conferir. Deixa eu ver se aquele leão ainda está ali. E a Bíblia fala que tinha mel na caveira do leão. E ele pega aquele mel e ele tinha um voto de nazireu. O nazireu não podia encostar em nada que estivesse morto, nem humano nem animal. Então ele quebra ali um dos princípios que Deus tinha pedido para ele conquistar e seguir durante toda a sua vida. Só que quando ele chega em casa, ele não conta, Lucas, para os seus pais da onde ele tirou o mel. Ele só oferece: pai, como aí você vê que beleza. Constantemente ele é pressionado pelas suas mulheres e ele não consegue falar a verdade, Daniel. Sansão era alguém, e nesse caso do leão, onde ele encontra o mel, ele está procurando doçura, pastor Mauro, aonde só há podridão. Quantas vezes, queridos, nós estamos procurando algo bom naquilo que já não presta? A gente sabe que está podre, mas a gente ainda quer encontrar alguma coisa boa ali, porque a gente acha que vai sair um pouquinho de mel ali. É o mesmo que Sansão estava fazendo ao decorrer da sua vida. Então, alguém que cresceu numa casa idólatra, alguém que era omisso, alguém que era mimado, também se transforma em alguém que é boêmio. Você sabe o significado de boêmio? Devasso. Ele não está nem um pouco preocupado com o caráter. A Bíblia vai registrar lá no capítulo 16, verso 1, que Sansão, ele se deitava. Estou falando Salomão toda hora, não estou? Perdão, Sansão. Os meninos falam que eu tenho TDAH. A questão é, o que eu estava falando mesmo? Isso. Que Sansão, não tem TDAH, gente. Que Sansão, ele se deitava com prostitutas. Aí a pergunta é: onde é que um homem de Deus ele tem esse tipo de comportamento? Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Ele está, ao invés de subir ao encontro de Deus, como foi profetizado sobre ele em seu nascimento, ele está apenas descendo, e cada vez mais fundo, cada vez mais longe, cada vez mais distante de Deus, pastor Mauro. Por fim, uma outra característica é que Sansão ele era
péssimo em fazer escolhas, principalmente de relacionamentos. Você conhece alguém que tem o dedo podre? Vou começar a namorar com esse, deu errado. Não, agora vai ser esse aqui vai dar certo, deu errado de novo. Era Sansão. Tentou com uma, não deu certo. Tentou com outra, não deu certo também. Além de tudo isso, ele era um cara mentiroso. Você consegue perceber que o espiral de vida de Sansão é cada vez mais para baixo? E era alguém que, quando nós olhamos lá no início da sua história, no capítulo 13, vem um anjo de Deus, promete para uma mulher que não pode ter filhos, que ela agora tem um filho, e que esse filho iniciará a libertação do povo de Deus. E aí é aquele momento que nós, a comunidade Apreios, perguntamos assim, ó, que jeito? Como que alguém com essas características pode iniciar a salvação de um povo? Na verdade, se a gente parar um pouquinho para pensar, quem precisa de salvação é justamente Ele próprio. Quem precisa de transformação e de mudança é justamente esse a quem tem uma promessa sobre a vida dele, dizendo: você será o início de uma nova trajetória. Vocês estão me entendendo? Mas agora, uma coisa excepcional é perceber que Sansão foi o pesadelo dos filisteus. Tudo que Sansão fez durante toda a sua vida, além das coisas muito erradas que ele cometeu e fez, foi também ser o terror dos filisteus. A Bíblia vai contar diversas vezes onde ele enfrentou milhares, enfrentou alguns e venceu. E é justamente aqui que eu quero começar a compartilhar algo profundo no seu coração. Sansão, ele tinha uma promessa, ele caminhava cada vez mais para distante do cumprimento dela, mas constantemente nós vemos a Bíblia dizer que quando ele ia enfrentar os seus inimigos, ele era cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Alguém que tem essas características, imagine que você agora tem o papel de Espírito Santo, amém? Você pode capacitar alguém para poder fazer o que ela quiser. Você, em sã consciência, pensando como humano, porque nós não pensamos, não conseguimos pensar como Deus, você capacitaria alguém com as características de Sansão para poder fazer algo? E se eu te perguntasse, se você pudesse descrever a vida de Sansão em uma palavra, o que você diria? Quais as palavras que nós poderíamos destacar para poder dizer, a vida de Sansão foi? Sansão era 3 pontinhos, eu deixo você pensar no que você quiser. Mas constantemente nós olhamos para a Bíblia dizendo, e o Espírito Santo veio sobre Sansão, e o Espírito Santo veio sobre Sansão. Sabe qual é o detalhe, querido? Qual é o detalhe? É que quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós analisamos toda a história de Sansão, nós achamos que Sansão é o protagonista, que Sansão ele é o dono da história, porque afinal ele está fazendo as coisas do jeito que ele quer, como ele quer. Mas quando nós entendemos que nós devemos olhar a Bíblia tendo Deus como protagonista, a história faz todo sentido, porque nós conseguimos perceber que nós somos Sansão. Nós somos Sansão. Eu não sei se você conhece a história de uma mulher que foi levada, pega em adultério até os pés de Jesus, e tinha um homem segurando pedras nas suas mãos, falando assim, ó, é hoje que você morre. Só que além de você morrer, a gente também vai arrastar um outro com você, um tal de Jesus. Vamos lá fazer uma pegadinha com ele. Jesus, essa mulher foi pega em adultério, de acordo com as leis de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que você me diz? Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Aqueles homens, talvez um tanto quanto impacientes, começam a perguntar de novo, e aí Jesus, o que nós devemos fazer com essa mulher? E Jesus dá a sentença falando assim, ó, aquele que não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. Sabe por que eu disse que nós somos Sansão? E talvez isso possa chocar você, porque todos nós, queridos, pecamos diariamente, e nós somos extremamente carentes da glória de Deus. Sansão não é o protagonista
Quem é o protagonista? É o Deus que está tecendo toda essa história controversa e difícil de engolir, para a gente poder perceber o quão longânimo e bondoso Ele é. Porque quando nós olhamos para o livro de Gênesis, de Êxodo, nós vamos perceber Êxodo 34 dizendo assim, ó: a presença de Deus passou diante de Moisés e o próprio Senhor disse sobre ele: eu sou o Senhor Deus, compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor e fidelidade. Esse é o Deus que nós pregamos aqui, queridos. É um Deus que pode usar alguém com caráter completamente conturbado para o propósito da glória dele. Então, ao invés de nós olharmos para a vida de Sansão e começarmos a criticar, ou ao invés de ler a Bíblia e começar a ver aquele povo andando no deserto e murmurando, fazendo muita coisa, e a gente olha e a gente fala assim, ó, meu Deus, como que o povo pôde fazer uma coisa dessa? Talvez se fôssemos nós no lugar deles, faríamos a mesma coisa. Crescendo nesse contexto de vida, sendo ensinado dessa forma, talvez a gente não faria muito diferente. A questão é, o nosso Deus continua sendo longânimo, Paulinho, e misericordioso. O nosso Deus continua tendo a capacidade de mudar histórias. O nosso Deus continua tendo a capacidade de ainda nos fazer sintonizar-se com Ele outra vez. Talvez você chegou aqui essa noite, queridos, e já tem muito tempo que você não consegue sintonizar-se, ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: o Deus ao qual nós pregamos aqui, Ele é especialista em trazer para perto aqueles que estão doidos para poder sair. Eu achei que tinha crente aqui, mas eu vou dizer mais uma vez: o Deus que nós pregamos está doidinho para te ter perto de novo. Mas você não sabe por onde eu andei, você não sabe as coisas que eu fiz, você não sabe nem o que eu falei. Deixa eu te falar, Deus está pouco se importando com isso, porque tudo o que Ele deseja é ter você perto de novo, é ter você junto dEle mais uma vez, sintonizado com Ele, como Ele projetou para ser. Só que muitas vezes, queridos, há muito ruído próximo a nós. Nós ouvimos muitas vozes, e essas muitas vozes incapacitam a nossa audição de ouvir a voz que é necessária, que é a voz de Deus. Sansão, em meio a todo aquele barulho da vida dele, ele deixou de ouvir a voz de Deus, até que ele caiu no colo de uma mulher chamada Dalila. Agora, perceba um detalhe que é importante, queridos, e é um dos motivos, enquanto o pastor Mauro falava aqui da Santa Ceia, o Senhor me fez lembrar disso, eu nem tinha notado. Sansão, pastor Mauro, constantemente estava lutando contra os seus inimigos, mas sabe como ele fazia isso? Sozinho. Queridos, Deus pode ter te capacitado com os melhores dons, talentos de profecia, de cura. Se você continuar caminhando sozinho, você vai quebrar. Nós não fomos construídos para poder fazer algo para Deus sozinho. Então nós conseguimos olhar, por exemplo, no Novo Testamento, Paulo escrevendo assim, ó: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em... Você consegue perceber que você precisa também caminhar ao lado de alguém? Sim, mas eu estou vencendo, eu estou matando 1000, peguei uma queixada igual Sansão e eu destruí todo o exército inimigo. Sozinho você não vai muito longe. Por isso a ideia de sintonizar-se, que é o tema dessa mensagem de hoje, não é apenas um contato com a voz de Deus mais uma vez, o que é muito importante, mas também é ter contato com os seus irmãos, é ter contato com a família de Deus. E o Pai tem muitos filhos. Deixa eu te dar uma boa notícia: você faz parte de uma grande família. Vou falar mais uma vez: você faz parte de uma grande família. E nem é do Agostinho Carrara. A grande família é ainda melhor, mais alegre, mais viva, porque o próprio Deus é quem gerencia todas essas coisas. Vamos lá, gente. O próprio Deus
desde o ventre da sua mãe, já havia escrito todos os seus dias e estava dizendo: eu vou te colocar na minha família, você vai ter o meu sobrenome. Já parou para pensar que você agora faz parte da família de Deus? Um pai que é longânimo e amoroso. Será que você ainda continua olhando para toda a sua vida errada, ou agora você vai começar a olhar para o seu futuro em Deus? O que eu acabei de dizer para vocês foi toda a vida de Sansão, mas de repente a gente tem em sua morte. E não é estranho a gente pensar que a história de Sansão termina com: em sua morte ele matou mais do que em vida? Sansão, ele fez coisas grandiosíssimas com a força que ele possuía, mas a Bíblia é enfática: em sua morte ele fez mais. Essa de fato era a mensagem no epitáfio de Sansão. No capítulo 13, verso 5, que é o início da história, nós temos toda a missão de Sansão. E tem 3 coisas que são importantes, como eu disse. Deus havia feito a mãe dele, que era estéril, gerar Sansão para que ele pudesse não cortar o seu cabelo, coisa que ele fez, porque ele permitiu que Dalila soubesse desse segredo. Deus também projetou Sansão para que ele fosse um nazireu separado, para que ele ficasse longe das coisas que um nazireu não podia estar próximo, e ele também quebrou isso. Deus também havia projetado Sansão para poder iniciar uma libertação, e essa foi a única coisa que ele conseguiu fazer. Eu nem vou perguntar quantos aqui tem promessa de Deus, porque eu tenho certeza que todos nós temos. A pergunta que eu vos faço essa noite é: você tem caminhado em direção ao cumprimento delas, ou você está se afastando cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais, com uma postura de vida que Deus não pediu para você ter? Vocês estão me entendendo essa noite? O mais curioso, queridos, é que, de acordo com o registro bíblico, uma vez só, pastor Wesley, Sansão orou, uma única vez. Você pode ler toda a história do capítulo 13 ao capítulo 16, pastor Mauro, não tem registro de nenhuma oração de Sansão. Sim, mas ele era cheio do Espírito Santo, mas eu nem sei se ele orava. De repente ele só estava lá e aconteceu. Uau! Mas no final da sua vida, quando ele já estava cego, ele tem uma oração: Senhor, que eu morra junto com os filisteus. E enquanto eu preparava essa mensagem hoje à tarde, o Senhor ministrou muito no meu coração. Pode ser, queridos, que o cumprimento da nossa missão, da sua missão, só aconteça de fato quando você decidir morrer. E aqui não é entrar nos méritos de uma morte física, mas é de uma morte para as suas próprias coisas, seus próprios desejos, porque afinal, como diz Jesus, aquele que se apegar à sua própria vida vai perdê-la, mas aquele que resolver, por amor de mim, abandonar a sua vida, esse a encontrará. Existe uma vida diferente que o Senhor quer te oferecer essa noite, queridos, mas para você receber, você precisa abrir mão daquilo que você está segurando. É como se nós fôssemos uma criança que vai na praia e de repente ela começa a achar um tanto de coisa, acha uma pedrinha aqui, uma conchinha dali, e chega no pai com a mão cheia de coisas, e o pai fala assim: nossa, agora eu tenho um presente para te dar. Só que a criança está com a mão cheia de coisas, e o pai fala: para você poder pegar o presente que eu tenho para te dar, você tem que soltar isso. Só que a criança está apegada com aquelas coisas e ela não solta. Nós temos uma facilidade muito grande, queridos, a nos agarrar a coisas muito pequenas. Um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, ele costumava dizer que, na verdade, o problema não é que a nossa carne ela é forte. Pelo contrário, a carne é fraca porque ela se satisfaz facilmente com pequenas coisas. Não é que o desejo é irresistível, é porque a gente já está acostumado a ficar saciado com coisas pequenas, quando Deus quer oferecer coisas muito maiores, quando Deus quer entregar coisas muito melhores, e nós ainda continuamos, infelizmente, agarrados a coisas muito pequenas.
Sansão era um homem que se agarrava a coisas pequenas demais e não percebia a grandiosidade do propósito de Deus na vida dele. Nós somos pessoas que nos agarramos a coisas pequenas demais e às vezes nós não percebemos que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. A boa notícia é, queridos, o nosso Deus, ele não muda. Ah, vocês estão comigo? O nosso Deus não muda. Então ainda tem promessa para ser cumprida? Tem, porque ele é compassivo e longânimo. Ah, eu achei que você está feliz com essa notícia. A boa notícia, queridos, é nós percebermos que, mesmo que tenhamos perdido muito tempo, servimos um Deus que está além do tempo, pois Ele é o dono dele. Reflita um pouquinho, e eu já estou encerrando com isso. Quanto tempo você perdeu fazendo qualquer outra coisa que não aquilo que o Senhor te projetou para fazer? Quanto tempo nós perdemos? Quanto tempo nós perdemos satisfazendo os nossos próprios desejos, a nossa própria forma, aquilo que nós queríamos conquistar, e a gente trabalha, a gente luta, e é bênção isso, mas talvez nós estejamos perdendo muito tempo, e nós só vamos nos dar conta disso quando nós estivermos próximos da nossa própria morte. Sansão só percebeu o tempo que ele havia perdido quando ele já estava cego e próximo de morrer. Talvez naquele momento, enquanto ele segurava 2 colunas, ele pensava: eu poderia ter feito isso antes. Eu poderia ter demonstrado a grandeza do meu Deus lá atrás. Talvez nós podemos pensar nessa noite: eu poderia ter falado de Jesus para aquela pessoa que faleceu. Talvez eu poderia ter demonstrado um pouquinho mais de Jesus lá no meu trabalho, porque ninguém sabia que eu era crente lá. Mas o nosso Deus ainda continua tendo coisas grandiosas, porque Ele é Deus de obras grandiosas. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. Hoje é a oportunidade de nós podermos mais uma vez nos sintonizarmos com Ele. Tem uma passagem em Hebreus que vai dizer: se hoje vocês ouvirem a minha voz. Sabe o que é o mistério de tudo isso, queridos? É que se a gente abrir lá em Hebreus e ler amanhã, sabe o que vai estar escrito lá? Hoje. E depois de amanhã? Hoje. E daqui a um mês? Hoje. Porque Deus continua falando todos os dias, mas somente aqueles que estão sintonizados aqui conseguem ouvir. Deixa eu te falar, você não foi criado só para poder existir, só para poder ser um peso de papel aqui na terra. Deus tem uma grande expectativa sobre os seus filhos, e não é só para quem tem um microfone na mão. É alguém que é gentil o tempo todo, e talvez foi para isso que você foi criado. Alguém que saiba ensinar alguma coisa, e foi para isso que você foi criado. Alguém que foi criado para poder fazer algo grande que nenhuma outra pessoa pode fazer. Deixa eu te falar, dentro de você há coisas que não há em nenhum outro, só dentro de você. E foi o próprio Deus que projetou. Eu estou sentindo vocês meio tristes hoje, mas eu estou dando uma boa notícia. Porque se amanhã ou daqui a pouco você se for, a gente perde uma grande coisa que era para ter acontecido na terra. E tudo isso porque você perdeu tempo. Sim, mas eu tenho tantas limitações. Se eu te contar a minha história, como diz o Toninho, queridos, todo mundo tem uma história triste para contar. Mas o nosso Deus continua sendo um Deus de grandes coisas. Vamos lá, gente, estou no meio de crente aqui essa noite. O Deus ao qual nós servimos é um Deus de grandes coisas, e Ele projetou você para viver grandes coisas. Deixa eu te falar, quando é que você vai fazer igual Pedro e sair do barco? Quando é que você vai entender que tem uma palavra sobre a sua vida, e que nós não caminhamos sobre as águas, nós caminhamos sobre a palavra?
Se tem uma palavra, tem alicerce, é sobre ela que nós pisamos. Pedro entendeu isso, é por isso que ele saiu do barco. Senhor, eu posso ir até você? Pode, agora tem uma palavra, então sobre a palavra eu vou. Tem algo grandioso nos esperando lá na frente, queridos. Mas até que o mar se abra aqui onde nós estamos, o que é que nós faremos? Quais são as atitudes que nós vamos começar a tomar? Quem está me entendendo aqui essa noite? Qual é o posicionamento que nós precisamos ter para poder viver aquilo que é sobrenatural dentro do natural? É porque talvez, queridos, nós fomos mal acostumados e a gente está esperando, assim como aconteceu com a família de Sansão, um anjo descer do céu e falar: Lucas, faz, cara, porque eu estou com você e aquilo. Só que Deus está falando isso através dos irmãos, das pregações e das leituras diárias todo santo dia. Por que é que nós não acreditamos? Por que é que nós não temos fé, queridos, como esses homens de Deus, que lá em Hebreus 11 vai falar assim, ó, esses são os exemplos de fé. O mais louco de tudo, para finalizar, é nós percebermos que, a vida de Sansão então foi um fracasso. E a gente vai ler Hebreus 11, e ele aparece na lista dos exemplos de fé. E aí você pensa, como? Como isso é possível? Como é possível ter o nome do Simei ali, sendo que ele fez tanta coisa? Como é possível ter o nome do Daniel aqui, Deus? Sendo que o Daniel já passou por tantos lugares e tem tantas coisas a resolver e tem isso para poder fazer. Como é possível? O nosso Deus não pensa como o homem pensa. As coisas dele são acima das nossas e ele faz como ele deseja fazer. E queridos, o maravilhoso de tudo isso é que ele nos chama para poder estar ao lado dele. Então não é além de nós, é apesar de nós. Apesar das falhas, ele continua fazendo. Apesar dos erros, ele continua executando. Apesar das nossas fraquezas, ele continua sendo. Apesar dos nossos pensamentos e falas, ele continua agindo e operando em nós e através de nós. Vamos lá, gente. Estou achando vocês muito tristes hoje. Apesar de nós, Deus continua realizando. Apesar de você, Paulinho, Deus continua fazendo através da sua vida. Porque não tem a ver com o Paulinho, você não é o protagonista da sua história, é o próprio Deus. Como é que chama sua irmã, Paulinho? Natália, apesar de você, e você sabe tudo que já te aconteceu, mas apesar de você, Deus continua querendo realizar grandes coisas na sua vida. É apesar de nós. Essa é a boa notícia do Evangelho, queridos. A boa notícia é: um povo que não merece, agora recebeu. Por que, Simei? Não sei. Ó mistérios insondáveis de Deus. Ó profundidade das riquezas, sabedoria e do conhecimento. Como diria o apóstolo Paulo nas nossas palavras modernas, vai reclamar com Deus se você achou ruim. Mas Ele faz como lhe apraz. Deixa eu te falar, está preparado para poder viver as grandes coisas de Deus na sua vida? Está preparado, está pronto para poder viver as grandes coisas de Deus na sua casa? Está preparado para poder viver as maravilhosas coisas de Deus no seu trabalho? Está preparado para poder viver os melhores momentos de Deus para as suas finanças? Para os seus relacionamentos? Posicione-se, sintonize-se com Deus, para que você não chegue no final da sua vida e fale assim: eu perdi muito tempo. Se coloque sobre os seus pés. Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e fará por nós. E nós te pedimos, Pai querido, que o tempo, ele não seja um tempo perdido. Que não seja, Pai querido, um tempo perdido para nós, mas que nós possamos olhar para o Senhor e perceber que nada foi perca de tempo. Que nada foi perca de tempo. As noites acordado, orando, pedindo socorro, não foi perca de tempo. As orações pedindo: Senhor, me cura, eu preciso ser curado, para que eu possa fazer, Pai, me cure, não foi perca de tempo.
Mas aquela pessoa, ela orou e ela morreu, pedindo cura. Não foi perca de tempo, porque no final de tudo, talvez o propósito não estava na cura, estava na proximidade com o Pai, ouvindo orações todos os dias. Existe um Deus, queridos, que é compassivo e longânimo, que nos convida a estar ao lado dele todos os nossos dias, todos os dias, todos os dias. E se amanhã você não estiver, depois de amanhã ele está lá de novo te esperando. E se depois você também não fizer, ele continua ali, porque ele não muda. Somos nós quem mudamos. Jesus, por favor, nos traga um coração de alguém que entenda que o Senhor não muda, mas que o Senhor é o mesmo hoje, o mesmo ontem e eternamente. Mesmo hoje, ontem e eternamente. Eu não sei se isso traz paz ao seu coração, queridos, mas é muito bom servir a um Deus que não muda, porque nós temos a certeza de que se hoje Ele nos ama, amanhã Ele também nos amará. De que se hoje nós pecarmos, se nós falharmos e nos arrependermos dos nossos maus caminhos, Ele diz: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque Ele não muda. Esse é o Deus que nós servimos e pregamos aqui nesse lugar. Por isso, Jesus, eu quero orar por cada homem e mulher que aqui está essa noite. Para aqueles que estão nos assistindo, Pai, alcance a casa do Vitor que está nos assistindo. Alcance ele e a Giovana. E Vitor, eu quero deixar uma palavra aqui para a sua casa. O nosso Deus não mudou, Vitor. E o Senhor quer que você entenda que grandes coisas Ele fará na sua casa nesses dias. Grandes coisas. E essa palavra também é para nós, aqueles que nos alinharmos, aqueles que decidirem sintonizar-se novamente com Deus. Nós cremos, Jesus, que Tu és um Deus de grandes coisas. Que Tu és um Deus de grandes coisas. Você pode colocar a mão no seu coração por poucos minutos. E eu gostaria que você, à sua maneira, da sua forma, começasse a falar com o Espírito de Deus aí. Falar: Espírito de Deus, apesar de mim, o Senhor conhece as minhas falhas, os meus erros, mas apesar de mim, realize a grande obra que o Senhor tem para realizar. Se você precisa, queridos, fazer um concerto com a sua vida com Deus, que seja hoje, que seja agora. Não espere os próximos dias, não espere, vamos ver o que vai acontecer. Queridos, não perca tempo. Alinhe-se hoje com o Senhor. Prostre-se hoje diante do altar do Senhor e fala: Senhor, eu estou te devolvendo a minha vida, porque eu achei que eu conseguia tocar ela do meu jeito, mas eu não consigo. Será que tem alguém que pode fazer isso? Para aqueles que desejam se sintonizar novamente com o Senhor, eu quero te fazer um convite a vir aqui à frente e se prostrar aqui diante do altar para poder falar: Senhor, eu estou te entregando de novo a minha vida, porque eu sei que eu não consigo tocar ela como eu imaginei que eu conseguiria. Sai do seu lugar, por favor, vamos lá. Deixa o Espírito de Deus tocar o seu coração para algo mais profundo nele, para algo mais intenso com Ele. Faça isso, faça isso. Ainda tem mais pessoas que precisam desse lugar. Até quando nós vamos continuar resistindo à ação do Espírito Santo? Queridos, o Senhor quer transformar as nossas vidas de uma vez por todas e nos colocar sobre altos lugares, mas para isso nós precisamos sintonizar com Ele. Será que mais alguém vai ter coragem de sair do seu lugar e falar: Senhor, sem Ti eu não consigo viver, sem Ti eu não consigo fazer, eu preciso do Senhor todos os dias, todos os dias. Queridos, deixa o Espírito de Deus te ministrar no seu coração aí. Vamos lá, toma uma decisão hoje. Se coloque na brecha, se coloque no lugar aonde a misericórdia e a graça pode alcançar você, alcançar a sua casa, mudar o destino da sua vida, da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho. Se coloque nesse lugar. Vamos lá, vamos lá. Jesus, vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem sobre nós aqui essa noite. Nós te pedimos, Senhor,
Conserta as veredas quebradas, conserte as veredas arruinadas, os planos que foram roubados, os planos que foram frustrados. Comece a consertar-nos agora, Jesus. Conserte-nos por dentro, pois nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai.